Glória a Deus. Eu já salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma palavra para a glória de Deus. Essa é a palavra do final dos tempos que Deus tem entregado aos seus servos fiéis, aqueles que não se desviaram, aqueles, aleluia, que não se apostataram, mas ainda continuam na fé, acreditando na promessa, na palavra e na volta de Jesus. Pois eu e você, meus amados irmãos, temos, aleluia, a presença do Espírito Santo para falarmos ao nosso coração, para Ele dizer o que Ele quer de nossas vidas. Pois o que Ele quer de nossas vidas é o melhor para nós. E o melhor para nós é o melhor para Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, que tem abençoado as nossas vidas, tem trazido para nós o arrependimento, que gera salvação para nossas vidas, para nossas famílias, para todo aquele que nele crê, para a igreja do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui agora para falar, louvado seja Deus, nesta última hora, nesses últimos momentos, nesses últimos dias, da igreja na terra, da presença de Deus nas nossas vidas. Mas o Espírito tem falado ao nosso coração nos últimos tempos, que são agora, que os últimos dias são agora. Se não fosse, Deus não tinha falado. Se não fosse, Deus não tinha, aleluia, bradado em nosso coração, no seu coração e naqueles que anunciam o Evangelho. Porque ninguém vai anunciar uma coisa se Deus não falou, mas é anunciado através da presença do Espírito Santo. Pois Ele é, aleluia, o proclamador, da palavra na vida do ser humano. Ele muda, Ele transforma, Ele traz para nós uma vida separada, santificada na presença do Senhor. E nesses últimos dias nós temos visto, meus amados irmãos, a iniquidade se multiplicando cada dia mais. E Deus me deu uma palavra, aleluia, sobre essa iniquidade, sobre, aleluia, a volta de Jesus, com mais um sinal aqui, louvado seja Deus, da palavra do Senhor, da volta de Jesus, que se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito, olha aí, expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles como ações de graça. Se você vê, muitos estão se apostatando, muitos não estão querendo mais, aleluia, ouvir a mensagem, de Deus, a verdadeira mensagem, que é a separação do homem, aleluia, do homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pois o Espírito Santo, Ele está dizendo expressadamente que nos últimos dias muitos estão se apostatando da fé, cauterizando seus entendimentos, ouvindo, aleluia, mensagem como doutrinas de demônios, aleluia, louvado seja Deus, enganadores,
E se você vê, está acontecendo já. Muitos não suportam mais a sã doutrina. Muitos não suportam mais a verdade e a justiça. Muitos não querem mais ser corrigidos, ensinados. Querem viver uma vida, aleluia, louvado seja Deus, de pecado. Querem viver uma vida normal, natural, onde nós não somos mais normais. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nos leva à justiça, à verdade de Deus. E a principal causa da volta de Jesus, aleluia, é essa, meus amados irmãos. Muitos estão se apostatando, mais um sinal que eu estou trazendo para você. Mais um sinal que eu estou, aleluia, anunciando para você aqui. Sobre a volta de Jesus, se você vê, já andam, aleluia, muitos andam de igreja em igreja procurando mestres para si, aleluia, não querendo mais ouvir essa doutrina nem a correção. A doutrina do corpo não querem mais ouvir, não querem ouvir a doutrina da alma, a correção. Aleluia. O Egito entrou dentro das igrejas, o Egito entrou, aleluia, para fazer mesmo, aleluia, destroço. O diabo trouxe tudo isso aí, a ciência, a inteligência artificial, para enganar a muitos, e muitos estão sendo enganados. Estão dando ouvido agora a doutrinas de demônios enganadores, cauterizando, aleluia. Muitos estão, aleluia, seguindo os judeus, ó. Onde os judeus são os que, aleluia, não creem no Senhor Jesus, estão apostatados da fé. Eles não ouvem mais, não ouvem a doutrina do Senhor, a verdadeira. Estão se perdendo. E os que estão se apostatando estão se perdendo. Estão perdendo a graça de Deus na sua vida. Quando há uma apostasia, aleluia, é aquele aleluia, é o cão que volta a comer o próprio vômito. E nós já vomitamos, aleluia, as coisas do mundo. Nós agora vivemos pela fé. Mais um sinal de Deus para a tua vida. Mais um sinal de Deus para a minha vida, que está próxima à volta de Jesus. Para o grande dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Muitos estão se apostatando. Estão voltando. Não querem mais a doutrina. Não querem mais, aleluia, louvado seja Deus, organizar a sua vida diante de Deus, se arrepender e viver uma vida santa diante de Deus. Não querem mais largar o pecado. Aleluia. Porque perder a fé, porque perder a santidade, porque não querem mais ouvir a voz do Senhor. E quando muitos não querem ouvir, o que é que acontece? Quando não ouve a voz de Deus, ouve-se a voz do diabo, achando que é Deus, achando que está certo, achando que está na verdade, não está. Se Deus parou de falar, quem vai falar é o diabo. Aleluia. Então, muitos estão se apostatando, estão perdendo a fé, estão desacreditados,
deixaram o aprisco da salvação para comer os pratos de lentilhas do mundo. Venderam a sua herança, a sua coroa da salvação, para uma coroa corrupta dessa terra, deste pecado, deste mundo. Aleluia! Louvado seja Deus, não estão ouvindo mais o homem de Deus. Não quero ouvir mais a mulher de Deus, servo de Deus. Não querem mais, aleluia. Acham que são cheios de Espírito Santo e não estão. Estão em cima do muro, com o coração duro. Aleluia, a iniquidade se multiplicou. A igreja está perdendo. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja perdeu a fé. Não se ora mais, não se jejua mais, não se ensina mais o batismo do Espírito Santo, não se enche mais do Espírito Santo por causa da iniquidade. A iniquidade é essa, eu vou te dar um exemplo. Quando há vários, provação, tentação, morte. Quando há muita iniquidade assim, o povo, ele já olha e vê, isso é normal. Morreu um ali, já é normal. É a multiplicação da iniquidade. Quando você vê ali, morreu um ali, morreu outro acolá, não tem mais nem medo. Antes muitos tinham medo, tinham temor. Mas hoje não. Perderam o temor de Deus. Se distanciaram da fé. Deus está entregando para você mais um sinal. É um sinal da vinda de Jesus. É a apostasia da igreja. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim, 3 e 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Formaram doutores para si mesmo, e quando se forma é coisa de homem, porque quem forma o homem para a obra é Deus, assim como formou Moisés. Um só homem tirou mais de 2,5 milhões do Egito. Essa é a formação de Deus que cura o homem, que liberta as pessoas. Mas aqueles que ajuntam, aleluia, para si doutores, conforme as suas próprias consciências, aleluia, estão longe da presença de Deus. Doutores para si é aceitar o que o mundo, aleluia, tem de melhor para essa pessoa. Onde essa pessoa não quer mais ouvir a correção. Onde essa pessoa não quer andar como servo de Deus, verdadeiramente aleluia, se converter dos seus maus caminhos. No modo de se vestir, de andar. No modo, aleluia, de andar como testemunho de Cristo nessa terra. Perder a visão totalmente. Não tem mais doutrina. É só movimento. Não tem mais santidade, santificação. Venha como está e fique como está. É mentira do diabo. O Espírito Santo não está nesse negócio. Temos que pregar o Evangelho verdadeiramente. Porque aqueles que não querem ouvir se apostataram. E quanto não estão fora do prumo, quanto não estão, aleluia, desobedientes na prova, sem ouvir a voz de Deus, andando nos seus projetos, nas suas vontades, porque não querem ouvir mais a voz do Senhor, porque não querem mais ouvir a verdade,
Mas sabe por que isso? Porque já é a última hora. Já é o último tempo. Te prepara. Que Jesus vai fazer, aleluia, um milagre. Que Jesus vai fazer um milagre do grande dia do Senhor. Esse é o milagre. É Ele levar o seu povo daqui. Porque quem é escolhido, meus amados irmãos, não tem mais lugar para ir nessa terra não. O escolhido, ele quer subir junto com o Senhor. Chegará o dia do arrebatamento. Chegará o dia da misericórdia de Deus. E muitos vão ficar. Mas os que ficarem vão reconhecer e vão crer em Deus, no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Porque através dele nós alcançaremos a graça, a vitória de Deus. Não há quem possa impedir, porque aquilo que é de Deus, aleluia, ele não, aleluia, desobedece. Ele não se separa da presença do Espírito. Mas aquilo que não é, vai ficar. Aquilo que é de Deus vai se preparar, porque Deus já tem mandado preparar. Porque Ele disse, Ele virá, aleluia, como um ladrão à noite. E muitos serão pegos de surpresa. Eu, aleluia, você tem que estar preparado. Santifique o corpo. Você, sua esposa, sua família. Santifique o seu corpo. No modo de andar, de se vestir. Como servo prudente de Deus. Aleluia. Não com joias ou vestido caro. Aleluia, como a Bíblia diz. E nós temos, aleluia, que nos preparar na presença do Senhor. Nós temos que santificar nossa alma. Porque temos que, aleluia, buscar Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E ter temor do Senhor. Que a nossa alma venha estar para Deus. Que a nossa alma venha estar, aleluia, não enganosamente, mas verdadeiramente santificada também. Aleluia. Que a nossa alma venha estar com o temor do Senhor. O nosso coração para Deus. São sinais. Mais um sinal em 1 Timóteo capítulo 4, apostasia. Deus tem dado vários sinais. Queira ou não queira, se você não quiser ouvir, aleluia, os comichões estão no teu ouvido. Muitos estão se dizendo da verdade e da vontade, querendo ouvir fábulas, historinhas contadas, mas não querem se arrepender dos pecados, mas não querem viver uma vida santa, ordenada por Deus, aleluia, justa. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que quer, aleluia, levantar você. O Espírito Santo de Deus quer chamar você. Corra, voe como uma pomba para bem alto, como Davi disse: ai, se eu fosse como uma pomba eu voaria. Aleluia, queira voar, queira buscar a Deus. Oh, aleluia. É assim que Deus ordena, é assim que Deus decreta. Medite nessa palavra. Medite, aleluia, que a apostasia já chegou. Já chegou.
Muitos serão pegos de surpresa. Muitos estão desafiando as Escrituras, o Espírito Santo, e não vai ter mais salvação. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que continua fazendo mal. A Bíblia diz aquele que, aleluia, que sabe fazer o bem, não sabe, aleluia, é pecador. Ele já peca. Louvado seja Deus. Muitos estão rejeitando a palavra. Muitos estão rejeitando a vontade de Deus. Já é a hora. Já é a hora. Rabadagacharamandagai. Rebecoubia nabiassá. Comece a pelejar. Comece, aleluia, a guerrear. São sinais da vinda de Cristo. São sinais do arrebatamento da igreja. Há 3 anos atrás, do dia 1º, do dia 31 de dezembro ao dia 1º, o Senhor me revelava a terra. Ele me mostrava uma visão ampla. E quando ele me mostrava essa visão, eu olhava debaixo da terra um fogo. E esse fogo ele aumentava cada vez mais. Há 3 anos isso. Esse fogo começava a queimar a terra. E ele começava assim, ó, subisse. Ele começava por baixo e ia subindo. Ia subindo. E o Senhor dizia para mim: é a grande tribulação que está vindo sobre a terra. Aleluia. No mesmo momento eu voltei, retornei da visão. E eu perguntei ao Senhor e o Senhor me respondeu: é a grande tribulação que está vindo sobre a terra. Cuidado. Deus está, aleluia, avisando. Naquela mesma noite que eu, da madrugada, eu fechei o olho. E quando eu fechei, eu via um demônio com mais de 3 metros de altura. A cara dele parecia, a cabeça parecia um boi, preto, negro. Na mão dele tinha um celular. Tinha um celular. E o celular deste tamanho. E eu começava a ver as pessoas. Eu começava a ver as pessoas. As pessoas estavam cegas, estavam surdas. O diabo, com a mão, ele estava com o telefone na mão. E para cada pessoa ele botava o celular assim no rosto. E a pessoa virava para cá, o celular estava aqui. Virava para cá, o celular estava para lá. O celular, o chip, vai entrar na mente da pessoa. O celular já entrou. As imagens já entraram. Louvado seja Deus. E o que está acontecendo é isso agora nos últimos dias. São as últimas horas. Guerrei. Repreende esse demônio na sua vida. Está tirando a sua força. Está tirando a sua fé. Você acha que nos últimos dias será fácil? Você acha que no meio da tribulação será fácil? É difícil. Não será fácil.
As últimas horas são coisas difíceis. Vão tornar fácil para quem é do mundo. Mas para aquele que serve a Deus, vão passar grandes lutas, provações. Mas o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Vai arrebatar a sua igreja. E quem ficar vai passar por grande tribulação. No nome de Jesus. Receba. Receba essa palavra, essa oração. Na presença de Deus. O Senhor Jesus está voltando. Sinais da volta de Jesus. Mais um, a apostasia. Muitos estão se desviando da verdade. Estão, aleluia, entrando na carne. Estão perdendo a justiça de Deus. O Espírito Santo saiu. Ele se apagou. Ele está naquele que busca, naquele que ora, naquele que coloca a sua vida no altar. Em nome de Jesus, receba essa oração. Dê o like assim, ó. Dê o like nesse vídeo. Comente, dê o like para que chegue mais vida. Para que o YouTube ele venha mandar, tem que ter like. Tem que ter like para poder enviar para mais pessoas. Assiste até o final. Assiste até o final, do começo até o fim, e você vai receber sua vitória. E na verdade vai curar você de toda obra do inferno. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.